Beleza? Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo aí na quarentena velha de guerra? Vamos dar continuidade ao nosso controle de constitucionalidade. Espero que vocês tenham lido o nosso texto, PDFzinho que eu enviei anteriormente. E tenham à mão aí, por favor, a Constituição. Abra, por favor, aí no artigo 101. Deixa ele aí que daqui a pouquinho a gente vai precisar dar uma olhadinha nele aí, tá bom? Pessoal, é o seguinte, o que é esse controle de constitucionalidade? Vamos retomar um pouquinho, né? Nós temos no ordenamento jurídico brasileiro a supremacia da Constituição. Ou seja, nós temos o bloco de constitucionalidade formado pelas normas constitucionais, aquelas do texto da Constituição de 88, das reformas, etc., o que está dentro da Constituição. E também os tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário. Nós sabemos que só tem um. Então, abaixo da Constituição, todas as demais normas, tudo, lei, emendas, lei complementar, lei ordinária, medidas provisórias, etc., tudo deriva da Constituição e deve guardar consonância com a Constituição. Não pode chocar com a Constituição. Okay? Então, os princípios da Constituição devem ser respeitados pelas demais normas. Não pode haver choque. Havendo qualquer tipo de choque entre qualquer uma dessas normas constitucionais com uma norma infraconstitucional, nós estaremos diante de uma norma inconstitucional e, por isso, deve ser retirada do ordenamento jurídico brasileiro, né? Quando não for possível promover a correção dessa inconstitucionalidade. Então, o que é esse controle de constitucionalidade? Nada mais do que a aferição de compatibilidade entre a norma que está nascendo ou que já está em vigor e a Constituição. A compatibilidade entre a norma e a Constituição, nós dizemos que nós estamos diante de uma norma constitucional porque obedece à Constituição. Se a norma, porventura, materialmente ou processualmente, ela fere a Constituição em algum dos seus princípios, dos seus artigos, das suas garantias, nós estaremos diante de uma norma inconstitucional. O processo de controle de constitucionalidade, então, nada mais é do que esta aferição de compatibilidade. Beleza? Compatibilidade entre o quê, cara pálida? Compatibilidade entre a norma infraconstitucional e a nossa Constituição da República, o nosso bloco de constitucionalidade. Tranquilo? Então vamos lá. Nós vimos que esse controle de constitucionalidade ele pode ser dividido quanto ao momento em que ele deve ser feito em duas partes. Quando que eu vou realizar esse controle de constitucionalidade? Nós vimos que ele pode ser prévio, ou seja, durante o processo de elaboração dessa norma, ou ele pode ser posterior, depois que essa norma já está em vigor. Se eu estou tratando, por exemplo, de um projeto de lei, se esse projeto de lei ainda está em fase de elaboração lá no Congresso Nacional, eu estou falando de um controle de constitucionalidade prévio, porque essa lei ainda não entrou em vigor, ela ainda não foi sancionada e publicada. Então, durante o processo de elaboração da norma, o controle que eu faço é um controle de constitucionalidade prévio de natureza política, porque é realizado por órgãos de natureza política. A Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, o veto jurídico ou veto de constitucionalidade do Presidente da República e, eventualmente, apenas o controle de constitucionalidade prévio pode ter natureza jurisdicional, que é aquele exemplo que nós já citamos, quando um parlamentar tem o seu direito a um processo legislativo constitucional, tranquilo, correto, e esse seu direito é ferido. Por exemplo, nós já citamos uma norma que precisava ser votada por lei complementar, está sendo votada por lei ordinária, ou uma emenda que precisava de um determinado número de quórum e está tendo outro, e esse parlamentar diz, olha, eu como parlamentar tenho o direito a participar de um processo legislativo de acordo com o que diz a Constituição.
E o que está acontecendo agora fere a Constituição porque não está obedecendo os seus ditames para a elaboração dessa norma. Ele vai procurar a mesa do Senado, a mesa da Câmara, não tendo o seu pleito atendido, ele pode buscar a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, por meio de um mandato de segurança. E ele vai obter uma liminar, caso lhe seja dado razão no seu pleito, para que ele tenha direito ao processo legislativo correto. Veja, nós estamos tratando do mérito. A Justiça não está entrando aqui para dizer, olha, essa lei está certa, essa lei está errada. Ela está dizendo do processo. O processo de elaboração desta lei obedece ou não obedece à Constituição da República. Então, o nosso controle de constitucionalidade prévio, ele é de natureza política, porque é realizado por órgãos de natureza política dentro do Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça ou o veto presidencial. Apenas, eventualmente, como exceção, ele terá natureza jurisdicional, apenas nesse caso do mandato de segurança impetrado por um parlamentar. Beleza? Tá bom. Agora imagina, professor, pronto, foi aprovado, foi sancionado pelo presidente da República, entrou em vigor uma lei. Tudo bem. Então quer dizer que agora nós não podemos mais controlar a constitucionalidade. Não, não é assim. Nós podemos sim. Nós podemos controlar a constitucionalidade tanto da lei em tese, da norma em tese, quando ela está no seu processo de elaboração, quanto da norma já em vigor. Imagine também no caso de um projeto de lei, apenas como exemplo, que a lei foi aprovada e já tem aí 10 anos que essa lei está em vigor e agora alguém descobriu que um artigo dessa lei, uma linha dessa lei, uma parte dessa lei é inconstitucional porque fere a Constituição ou materialmente ou processualmente. E agora? 10 anos se passaram, essa lei já gerou efeitos e a gente descobre que ela é inconstitucional. O que fazer agora? Agora, pessoal, o controle de constitucionalidade já é um controle de constitucionalidade posterior. Posterior a quê? Posterior à publicação da norma, posterior à entrada em vigor da norma. A norma agora não está mais sendo tratada como uma norma em um projeto de lei, uma norma em elaboração. Já é uma norma em vigor. Ela já está valendo há 10 anos, gerando efeitos e etc. O que eu posso fazer? Pode ter controle de constitucionalidade? Sim. Só que agora esse controle de constitucionalidade posterior, ele já não tem mais natureza política. Ele tem natureza jurídica ou jurisdicional, porque agora o controle de constitucionalidade, a verificação de compatibilidade da norma com a Constituição, não será mais feito por um órgão político, e sim pelo Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que, a partir de agora, vai nos auxiliar como instrumento de controle de constitucionalidade, ou como foro, é onde nós vamos tratar do controle de constitucionalidade. Agora não é mais diante de um órgão político, é diante de um órgão do Poder Judiciário. E se nós estamos falando de ofensa à Constituição da República, o órgão que vai cuidar disso, que vai analisar, que vai processar e julgar, é o Supremo Tribunal Federal. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Está na Constituição. Tá? Se for um caso abstrato, uma norma em tese não, uma norma em tese ela não estaria aprovada, mas uma norma já aprovada, mas que não esteja gerando efeitos práticos, nós vamos promover esse controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, se é uma norma, se eu não estou tratando de um caso concreto, eu como um dos legitimados, apenas descobri que há uma inconstitucionalidade naquela norma. Não há um caso concreto. Não há uma lide ainda. Não há uma lide. Tá ligado? A lide, vocês aprenderam lá no processo civil, direito civil, e no processo penal também. Não está tendo uma lide. Não há um caso concreto. Há apenas a inconstitucionalidade de um artigo e eu estou tratando disso. Então, eu estou tratando de uma lei, de uma inconstitucionalidade em abstrato.
ela não está gerando efeitos entre eu e você, nós dois não estamos em disputa na justiça ainda. Não há duas partes envolvidas. Eu vou tratar disso perante o Supremo Tribunal Federal. E somente perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu vou concentrar no Supremo Tribunal Federal a análise, o processo e o julgamento de um controle de constitucionalidade quando eu estiver falando da norma em abstrato. Professor, quando tiver um caso entre eu e o município, por exemplo, ou entre eu e o Estado de Goiás, o Estado está cobrando de mim uma ação tributária, dizendo que eu devia ter pago o IPVA um valor X e eu estou pagando um valor menor, e tem uma lei lá que aumentou esse tributo, e agora o Estado me levou na justiça, mas eu descobri que esta lei que o Estado está utilizando para me acusar de não estar pagando o tributo correto, é uma lei que devia, por exemplo, ter sido aprovada como lei complementar, porque era uma lei que tratava do Código Tributário, por exemplo, do Estado, e ela foi por lei complementar, etc., ela tem um problema. Ou ela fere algum dos princípios constitucionais que trata da questão tributária. Eu descobri isso, o Estado está me cobrando, já está na justiça, está tendo lide. Está tendo lide. O que é isso? Nós estamos diante de um caso concreto. Tem um caso concreto, tem uma lide que foi levada à justiça. E durante esse processo, em sede de defesa, você vai alegar a inconstitucionalidade da norma que estão utilizando para te processar, para te condenar. Veja, onde você está exercendo o controle de constitucionalidade agora? Você está exercendo o controle de constitucionalidade perante um juiz ou tribunal onde esteja correndo aquela ação. Então, tem um caso concreto perante um juiz ou tribunal e você, na sua defesa, está alegando que a norma que a outra parte, que o seu adversário nessa disputa está utilizando para te processar, para te cobrar, é uma norma inconstitucional. Caso concreto, onde você vai exercer o seu controle de constitucionalidade? Você vai levar isso ao Supremo Tribunal Federal? Via de regra, não. Você vai tratar disso perante o juiz ou tribunal. Então, veja, se eu estou passando por um caso concreto... Opa, desculpa que a câmera estava caindo aqui. Se eu estou passando por um caso concreto perante a Justiça Eleitoral, qual que é o foro competente para tratar disso? A Justiça Eleitoral. Se eu estou tratando disso no juiz de direito da Justiça Comum Estadual, aí da comarca da sua cidade, vai ser aquele juiz. Se eu estou diante da Justiça Trabalhista, vai ser aquele tribunal. Então, onde estiver correndo a ação, onde estiver sendo processada a lide, é ali que eu exercerei o meu controle de constitucionalidade. Então, veja, no controle de constitucionalidade posterior, eu posso exercer esse controle de constitucionalidade de forma concentrada no Supremo Tribunal Federal, se eu estiver diante de uma situação abstrata. E posso exercer perante qualquer juiz ou tribunal se eu estiver diante de um caso concreto. Caso concreto, está tendo lide. É perante aquele juiz em que está correndo o processo que eu exercerei o controle de constitucionalidade. Que eu vou alegar que determinada norma que me prejudica está eivada de vício. Que o juiz precisa reconhecer isso. Ele precisa reconhecer a inconstitucionalidade daquela lei em meu benefício. Onde eu vou fazer isso? Perante qualquer juiz ou tribunal. Por que perante qualquer juiz ou tribunal? Já expliquei. Porque se eu estiver... É um caso trabalhista, é o Tribunal Eleitoral, é a Justiça Eleitoral. É um caso da Justiça Comum, é o juiz da sua comarca. É um caso eleitoral, é o Tribunal Regional Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal. Então veja, o controle posterior pode ser concentrado no STF ou ele pode ser difuso. Lembra
do ventilador aí da sua sala de aula, do difusor de ar, esse grandão barulhento que nos atrapalha de vez em quando aí. Ele não tem aquelas gradinhas que separa o ar, que joga o ar para tudo que é lado? Lembra daquelas coisinhas que ficam nos jardins por aí espalhando a água? É um difusor de água ou é um difusor de ar? Joga, mas tá difícil, hein? Joga para tudo que é lado. Então, o controle difuso, por ele poder ser exercido perante qualquer juiz ou tribunal, olha, ele tem vários pontos, vários foros, vários locais em que o controle de constitucionalidade será exercido. Então, se eu tenho um caso concreto, posso tratar perante qualquer juiz ou tribunal, eu estarei diante de um controle de constitucionalidade posterior, porque depois da norma já em vigor, difuso, porque ele pode ser feito por muita gente. Imagine quantos juízes a gente tem por aí. É na prática. Agora, se eu estou diante de uma situação abstrata, em que eu percebo a inconstitucionalidade de uma norma, mas não está tendo lide, não está tendo briga ainda relacionada àquilo, eu estarei diante de um controle de constitucionalidade posterior, porque a norma está em vigor, só que concentrado. Concentrado onde? Concentrado no Supremo Tribunal Federal. Professor, por que o Supremo Tribunal Federal e não todos os outros tribunais? Veja, se eu tenho um caso prático, é perante qualquer juiz ou tribunal. Estarei diante de um controle de constitucionalidade difuso, porque espalhado. Terá alguns efeitos. A decisão advinda do controle de constitucionalidade difuso, ela terá alguns tipos de efeitos. A decisão advinda do controle de constitucionalidade concentrado lá no Supremo Tribunal Federal terá outro tipo de efeito, ou outros tipos de efeitos, tá? Então, veja, no controle difuso, que é aquele que está tendo uma lide, difuso, qualquer juiz ou tribunal, bom, eu estou demandando, por exemplo, com o Estado de Goiás. Os efeitos dessa decisão interessam a mim e ao Estado de Goiás. E só vai abranger as partes. Por isso a gente chama de efeitos erga omnes. Seja qual for a decisão que o juiz prolatar numa sentença dessa, ela só interessará a mim e a outra parte. Só gerará efeitos entre nós dois, de modo que qualquer outra pessoa que passar pelo mesmo problema também terá que passar pelo mesmo tipo de ação ou proceder pelo mesmo tipo de defesa, tá? Cada um por si. Aquela decisão que me favoreceu não lhe favorecerá diretamente. Você até poderá usar isso como um precedente, alguma coisa assim, mas automaticamente não haverá efeitos. Você também terá que, em sua defesa, alegar essa constitucionalidade lá no caso concreto. Já uma decisão no controle abstrato, né, posterior, concentrado, ela já terá efeitos erga omnes. O que é isso? Entre as partes interpartes, erga omnes para todos. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade concentrado, o efeito da decisão que o Supremo prolatar no acórdão vai atingir a todos os brasileiros. A toda vez que alguém estiver passando por uma situação análoga em que possa ser utilizada aquela decisão lhe favorecerá. Imagine que você tem uma decisão em um caso lá no controle concentrado, dizendo que um determinado artigo de determinada norma é inconstitucional. Todas as ações, se estiverem em julgamento que tenha por base aquele artigo, será por essa decisão atingida, porque aqui o efeito é erga omnes. Então nós temos já de cara, se o controle de constitucionalidade é difuso, efeito inicial é entre as partes. Se nós temos, por outro lado, um controle de constitucionalidade concentrado, já será uma decisão erga omnes, porque os efeitos a todos atingirá, beneficiando ou não, mas atingirá a todos, tá bom? Então quero que vocês fixem nesse momento apenas que nós temos um controle prévio de constitucionalidade quando a norma ainda não entrou em vigor.
ela está ainda no processo de elaboração. Esse controle de constitucionalidade prévio ele é de natureza política e nós temos um controle de constitucionalidade posterior, porque a lei já está em vigor, a norma já está em vigor, e aí esse controle de constitucionalidade posterior ele se divide em difuso ou coletivo. Como é que eu sei? Difuso, está tendo uma lide, está tendo um caso prático e em sede de defesa você ou o seu cliente vai alegar a inconstitucionalidade daquela norma perante qualquer juiz ou tribunal. Por isso, difuso. Os efeitos iniciais apenas entre as partes, certo? Por outro lado, se eu estou tratando de uma norma em abstrato, os efeitos dessa decisão, tomada somente, única e exclusivamente perante o Supremo Tribunal Federal, a todos atingirá. Agora, veja, qualquer pessoa que seja parte de um processo judicial poderá alegar a inconstitucionalidade de determinada norma. Agora, ali está tendo um caso prático. Agora, se eu estou tratando de uma inconstitucionalidade em abstrato, já é diferente. Não é todo mundo que vai poder chegar ao Supremo Tribunal Federal com uma ação dessa. Nós teremos alguns tipos de legitimados e nós vamos estudar esses legitimados. Quem pode atuar perante o Supremo Tribunal Federal para exercer o controle de constitucionalidade de uma norma, tá bom? Olha só, para finalizar esse vídeo de hoje, eu peço que abram a Constituição no artigo 101. O artigo 101 diz o seguinte para a gente, eu vou ler aqui. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. E, bom, é isso, o artigo 101. O artigo 101 diz para a gente o que é o Supremo Tribunal Federal, né? Como ele se compõe. 11 ministros, né? Notável saber jurídico, reputação ilibada. Qual que é a função a principal função do Supremo Tribunal Federal? O artigo 102 vai trazer. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Veja, a principal função precípua do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, é a proteção, ou seja, é evitar que qualquer norma vigore, que qualquer ação, que qualquer decisão vigore no ordenamento jurídico brasileiro se estiver em choque com a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição da República. Certo? É importante isso, pessoal. Vocês estão vendo aí o Supremo em voga o tempo todo, o Supremo na televisão, o Supremo na internet, mas o que é o Supremo? Qual é a função do Supremo? O que aqueles ministros estão fazendo ali? Olha, pessoal, eles estão ali com a função de guardar a Constituição. Supremo, a função principal do Supremo Tribunal Federal é essa. O Supremo não vai ficar julgando mérito de questões disso ou daquilo. Ele vai julgar se essa decisão, se essa norma, se esse ato está ou não de acordo com a Constituição. E não o mérito disso. Tá? Então eu gostaria que vocês dessem uma lida no artigo 101 e 102, 101, 102 e 103, para sabermos um pouquinho mais do Supremo Tribunal Federal e de que forma que nós trabalharemos perante o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que vocês atuem, né? Você pode atuar lá como advogado, como procurador da República, na Advocacia Geral da União. Você pode estar lá como ministro. Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ter esforço, tem que estudar e tudo pode acontecer, tá bom? Nós precisamos conhecer mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Então eu peço que, para compreender um pouquinho mais disso, vocês façam uma leitura disso, desses 3 artigos, para compreender o que é o Supremo, quais as suas funções. Veja, o artigo 102 diz ainda, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe,
processar e julgar originalmente, o que quer dizer isso? Que essas ações do controle de constitucionalidade, que nós vamos tratar disso ainda, elas não chegarão ao Supremo Tribunal Federal por meio de recurso, via de regra. Por quê? Porque o artigo 102 está dizendo originalmente, quer dizer, o processo já vai nascer lá. A ação já vai ser protocolada direto lá no Supremo Tribunal Federal. E isso trará inúmeros efeitos para o controle de constitucionalidade. O que ele vai julgar? Letra A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Vai julgar essa que nós chamamos de ADI e essa que nós chamamos de ADC. E vai julgar também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Deixa eu ver onde está aqui, no artigo, no mesmo artigo. A minha Constituição sumiu. Está no mesmo artigo, no parágrafo 3º, salvo engano, deixa eu ver aqui, CF 88, eu vou abrir para vocês, que trata de uma outra ação, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, tão importante para esse controle de constitucionalidade. O artigo 3º, deixa eu ver. Parágrafo, na verdade é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º desse mesmo artigo diz: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Depois a gente vai ver que tem duas leis que tratam de ADC e ADPF, mas não é o objetivo agora. Agora eu quero que vocês entendam a composição do Supremo Tribunal Federal e que existem essas ações que nós utilizaremos para o controle, tá bom? Por hora, leve para casa. Eu tenho controle de constitucionalidade prévio de natureza política e eu tenho controle de constitucionalidade posterior de natureza jurisdicional, feito por órgãos do Poder Judiciário. Se eu estou diante de um caso concreto, eu farei o controle de constitucionalidade de forma difusa, porque é feito perante qualquer juiz ou tribunal. Se eu estou diante de uma norma, de uma questão abstrata, eu tratarei exclusivamente de forma concentrada perante o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tá, tarefa de casa. Anote: efeitos das decisões do controle de constitucionalidade, difuso e concentrado. Eu quero saber quais os efeitos de uma decisão proferida no controle de constitucionalidade difuso e quais os efeitos de uma decisão proferidas no controle de constitucionalidade concentrado. Fechado? Pessoal, eu vou fazer isso e vou mandar aonde? Vai mandar pra gente aí no Moodle, ok? Vai estar o vídeo no Moodle e eu estarei lá no grupo também tratando do controle de constitucionalidade. Abraço fraterno, beijo no coração, tamo junto.